Eu decidi dar a volta ao mundo e esse vídeo é para te contar como, quando e principalmente por quê. Para quem acabou de chegar, meu nome é Andressa, eu tenho 28 anos, tenho família, hobbies, trabalhos, boletos, responsabilidades, assim como qualquer outra pessoa. E acho que é importante falar que eu não tô fugindo da minha vida. Eu decidi ampliar ela, até porque na verdade eu sou muito feliz com a vida que eu levo. Esse projeto não é sobre largar tudo, é sobre escolher viver com intenção, sabe? Sobre não esperar a vida perfeita para começar a viver os meus próprios sonhos, que são gigantes e muitas vezes têm o tamanho do mundo. Eu percebi que a minha vida era boa, e ela é muito boa, uma vida muito abençoada e feliz realmente, mas ao mesmo tempo eu tinha um sonho, e ainda tenho, muito grande que eu ficava esperando a hora certa de acontecer. E nesse momento, com 28 anos, com uma boa questão financeira, uma cabeça até que no lugar e bastante disponibilidade, no sentido de ainda não ter filhos e responsabilidades que vão além da minha pessoa, eu entendo que é um momento bem certo. Eu tenho umas ideias de futuro e elas incluem filhos, vários filhos. Então, quando eles chegarem, a partir do primeiro, eu consigo entender, já consigo entender que a minha prioridade vai mudar e o jeito que eu me coloco para o mundo também vai. Só que a Andressa de agora, essa carcaça e estilo de pensamento de agora, iam continuar frustrados neste presente. Entende? Acho que eu não fiquei muito clara nisso, não. Até porque eu sou negra. Mas enfim. Acabou que chegou um dia que não fazia mais sentido eu estar construindo a minha vida e vivendo a minha vida só em prol desse futuro. Não só deste plano de futuro, como de vários outros. Eu queria viver o agora. Eu realmente não tenho muito do que reclamar da vida, até porque o ano de 25 eu estive viajando bastante. Eu tive acesso a várias culturas diferentes e acho que isso só fez pulsar ainda mais esse desejo por um ano sabático ao longo do mundo. E essa decisão não veio no momento que eu senti que tinha as respostas, que eu senti que eu tinha chegado em algum lugar. Só chegou no momento que eu decidi construir antes de poder, sabe? E esse é o momento que eu tenho a certeza que a viagem vai acontecer, que esse projeto vai sair do papel, mas que não tem nada no papel. Eu tenho uma ideação, uma lista imaginária de quais países eu gostaria de ir, enfim, mas entre o idealizar e acontecer, tem um grande percurso, que quanto mais você para e pensa, maior ele fica. Então, pensando no projeto de forma macro, ele vai se dar da seguinte forma: a gente vai iniciar a viagem no fim de fevereiro de 2026. Serão mais ou menos 19 países nesta lista inicial, que será validada a partir do momento que se pensar de forma estruturada também em financeiro, em logística, em todos os outros pontos. Neste início, iniciaremos no mês de fevereiro de 2026, com ideais 19 países na lista. São 4 continentes que passaremos, e o retorno ao Brasil fica muito incerto, porque em primeiro momento eu pensei em passar um ano, a gente vai ter que validar isso através dos números financeiros e todas as outras áreas que debaterei com vocês depois. Viajar o mundo parece liberdade, e é, mas sem uma organização acaba virando caos, e caos tira minha paz. O caos muito pode vir também da falta de preparo. Por isso, eu estarei documentando todo o meu passo a passo, para que eu tenha certeza de que todos os pontos estarão sendo dados checks, até que a gente chegue neste fim de fevereiro, que até o momento são mais ou menos 15 semanas. Até lá. Para que isso ocorra da melhor forma, eu peguei esse projeto e dividi ele em 6 áreas da vida. A primeira área que eu pensei é mente e rotina. Aqui é basicamente manter a mente forte nesse objetivo até que a gente conclua o objetivo.
Então, no caso, é uma área bem fácil, mas que precisa de constância. Apenas vou fazer um journaling, um diário, onde eu terei que responder a 3 perguntas todas as manhãs, para que eu consiga manter o foco no nosso objetivo final, para que eu consiga manter o entusiasmo, digamos assim, até o momento de finalizar todos os nossos checks e estar dentro do avião partindo para toda essa jornada. A segunda área eu nomeei como corpo, saúde e alimentação base. Aqui, eu acho que é importante eu abrir, comentar já, que na minha ideação de viagem eu gostaria de fazer muitas trilhas, muitos esportes, enfim. Para tudo isso é importante que todos esses pontos sejam pensados já no momento presente. Por quê? Porque precisa de uma preparação física, para além do mental, que vai estar sendo tratado também. Então, nisso, já tem que ter um olhar em relação à atividade física, em relação à hidratação, em relação à alimentação. E um ponto que eu acho que é muito importante e também legal é pensar em refeições-chave. Como assim, refeições-chave? Compartilhando, um mês atrás, eu fiz um intercâmbio na África do Sul. E foi um sonho, foi maravilhoso. Mas a questão alimentar me pegou um pouco. Por quê? Porque foi uma alimentação, uma culinária muito rica em pimenta. E eu sou muito fraca para pimenta. Assim, então, em alguns pontos, eu sofri bastante. O objetivo desse ponto, dessa meta aqui dentro dessa área, é fazer com que eu tenha 5 refeições que eu poderia produzir em qualquer lugar do mundo de forma muito rápida e facilitada. Por quê? Eu gostaria de fazer parte da viagem de bike, eu gostaria de, em alguns momentos, estar acampando, as trilhas, hikings, em alguns roteiros, muito provavelmente serão dias que eu preciso é, acampar, então eu preciso ter refeições que eu já com toda certeza saiba muito fácil quais são os ingredientes e o modo de preparo. Então, para isso, eu vou ter essas 15 semanas para também validar quais vão ser as 5 refeições que eu vou levar assim top of mind. Para além de todas essas questões, quando a gente fala sobre corpo e saúde, obviamente a gente também pensa sobre check-ups, né? Então, idas em todos os médicos possíveis. Hoje também já tive um momento na dentista, porque, abrindo um ponto nada a ver, eu ainda tenho todos os meus sisos e a gente estava conversando sobre todo esse meu planejamento para o ano que vem, vendo como estão meus dentes, e a gente falou, bom, então talvez seria bom já retirarmos todos os sisos para não existir a possibilidade de eu estar do outro lado do mundo sozinha ou me sentindo vulnerável e precisar procurar um dentista aleatório para fazer isso. A área número 3 é finanças e liberdade. Eu realmente tenho uma visão de dinheiro que ela está muito atrelada à minha liberdade, mas também à minha segurança. E quando eu sinto é, uma escassez financeira, essa minha segurança vai para o ralo e me afeta de diversas formas. Então, eu gostaria de ter um planejamento muito estruturado, entender quais seriam a verba disponível para cada país, para cada passeio, para que eu sinta um mínimo de segurança e conforto durante toda a jornada. Para isso, eu coloquei algumas metinhas que a gente vai estar analisando e acompanhando, perdão, ao longo dessas 15 semanas. Então, uma delas seria acompanhar o percentual da meta de economia, porque eu tenho um valor-alvo para o momento da saída, enfim. E a gente vai estar acompanhando quanto que eu já economizei para chegar nesse valor. Que eu não vou falar qual é o valor, a gente vai saber, tipo, 100% da meta, e eu vou falar, tipo, já alcancei 15% da meta. Aqui, esse é um ponto que também é muito importante, se você estiver ouvindo e em algum momento pense sobre fazer sua própria volta ao mundo. É uma questão também de autoconhecimento, entender como é o teu estilo de viagem, quais são as experiências que você quer ter e também quanto você gasta. Eu já vi pessoas falando que pouparam 80 mil para dar a volta ao mundo, e eu já vi pessoas falando que pouparam 15 mil e foram dar a volta ao mundo. Aí vai de ti. E o que faz o teu coração ficar mais tranquilo. Para sustentar e acompanhar essa economia, eu tenho uma grande questão, que eu sou uma grande usuária de
aplicativos de delivery de comida. Para aumentar essa meta, para aumentar a economia, enfim, eu vou estar eu estarei também acompanhando uma redução consciente em consumo de delivery. Isso aqui para mim vai ser chave da cadeia. E aí, claro, observar rendimento de investimento semanalmente para a gente ir entendendo como que tá. Eu vou trazer um review disso também. E tentar não construir nenhuma dívida até o momento. Que graças a Deus eu não tenho muito perfil de pessoa que contrai dívida. Tenho até um pouco de medo de cartão de crédito. Ainda bem, né? Bom, como quarta área, eu coloquei planejamento da viagem especificamente, porque é aqui que a gente vai transformar o sonho em um plano concreto. Entender qual que é o roteiro, quais são os documentos necessários, qual vai ser a logística, qual vai ser a ordem dos países, o que faz mais sentido. Esse vai ser o momento para estar debruçada nisso. E aí é importante trazer que essa área eu não vou estar acompanhando de forma a metas semanais ou trazer um review semanal. Por quê? Eu estruturei ela para ser uma linha do tempo. Uma coisa precisa acontecer para que depois a outra aconteça e assim vai. Então eu tenho aqui 4 pontos que são uma linha do tempo. Realmente são etapas do projeto. Que a primeira é o primeiro roteiro, um roteiro inicial, só entendendo quais são os continentes e os países. E a última coisa é entrarmos na Decathlon e ver qual é o mochilão, os itens essenciais, como que tá de cadeado, todas essas questões, adaptador universal, enfim, todas essas questões que são boas para que um mochileiro, para que uma pessoa consiga se adaptar a todas as realidades. Nas mulheres também, é um dos itens que eu tenho certeza que eu vou estar levando, é uma trava universal, para que, enfim, se eu estiver em hotel, enfim, consiga travar a porta e me manter o mais segura possível. Como quinta área, eu coloquei conteúdo e documentação, que eu acho que é uma parte importante para que eu mantenha a constância. É, como os gurus falam, é uma. Ih, até esqueci como eles falam. Mas um acordo público? Esqueci como os caras falam. Estou me comprometendo publicamente a continuar o meu próprio projeto. Eu acho que isso é bem importante. Além de ajudar a longo prazo quem tiver essa mesma vontade. Então, para isso, eu defini que vou estar postando um vídeo semanalmente aqui no canal no YouTube e vou estar postando, acredito que diariamente, isso mais em aberto, no TikTok, quais seriam os meus bastidores, assim, de uma forma mais rasa, realmente, né? E aqui eu vou trazer os nossos acompanhamentos de forma mais profunda. E aí, como último, mas de forma nenhuma menos importante, a sexta área eu nomeei como desapego e vida prática. Aqui realmente é encerrar a minha vida atual. Eu acho que é um passo importante de se planejar, perdão, que também se diferencia da vida de cada mochileiro, assim, né? Porque nessa área a gente vai estar falando sobre documentos, saúde, responsabilidade, mas também a gente vai estar falando muito sobre casa. O contexto que eu trago para vocês da minha vida, eu moro sozinha, de aluguel, e eu vou precisar me desfazer dessa casa, né? De todos os móveis, de fechar todas as contas, de tudo que está vinculado ao meu nome, que vai ser uma parte que precisa ser muito bem calculada, né? Em que momento que eu vou sair dessa casa? Se eu vou entregar a chave no mesmo dia eu vou para o aeroporto ou não? Como que eu vou fazer a entrega dos móveis? Eu vou vender? Eu vou doar? Eu vou fazer o quê? Então precisa ser muito bem pensado e planejado. E eu gostaria demais que isso fosse uma coisa pensada ao longo das semanas, para não chegar na última hora, em cima da hora, e tá um desespero. E uma experiência que é para ser legal, que é para a gente tentar fazer com que ela seja legal a maior parte do tempo possível, vai se tornar caótica já no Brasil. Então, aqui, vou pegar minha colinha. As minhas metas principais dessa área vão ser desmontar o apartamento com organização,
cancelar contas, energia, internet, aluguel, gás, validar todos os meus impostos de renda, comprovante de renda e documentos digitalizados. Acho que essa é uma parte bastante importante, porque como a gente vai migrar muito de país em país, vários deles a gente vai precisar passar, todos eles, né? A gente vai precisar passar na imigração e muito do que eles pedem é para ter certeza que você tem como se manter no país, que você vai sair ou que você não vai dar problema para eles. Para isso, eles precisam de comprovante de renda, rendimento, enfim. Então, tudo isso, eu quero já sair do Brasil com tudo isso o mais tranquilo possível, porque eu não quero ser barrada. De nada, né? E para além, o meu último ponto é deixar contato de emergência já alinhado, todas as senhas organizadas, a vida em ordem para fechar essa etapa e poder ir viver o mundo com tudo que o mundo tiver a me oferecer. Se isso tudo desperta alguma vontade em você, pode ser viajar, melhorar em algum aspecto, se mudar, recomeçar. Eu te convido a ficar por aqui e vir também trazendo as suas questões, as suas dores, as suas vitórias ao longo da jornada, porque eu vou te mostrar todas as minhas vulnerabilidades ao longo de, acredito que um dos maiores projetos da minha vida, é, que eu tenho certeza que vai ter um retorno muito frutífero em relação à alegria mesmo. Então, eu não gostaria de estar sozinha e acho que para além disso, eu ficaria muito feliz de ter mais vocês, sabe? Eu vou te mostrar tudo, o que dá certo, o que dá errado, a parte bonita e a parte trabalhosa. Esse é o meu ano zero. E se esse vídeo for de alguma forma o início de alguma jornada para você, então já valeu de tudo para mim.